Boa noite, Nelo Rodolfo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, os internautas da Jovem Pan Online. Estamos recebendo agora nos nossos estúdios Dr. João Ladislau Rosa, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele que é clínico geral. Dr. João, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. O assunto de hoje é um assunto que interessa a todo brasileiro, pelo menos a boa parte da população brasileira. No próximo dia 7, agora quinta-feira, médicos de todo o país estão mobilizados para fazer um dia de paralisação no que diz respeito ao atendimento aos planos de saúde particulares, as operadoras de saúde. No dia 7, na próxima quinta-feira, grande parte dos médicos que atende aos convênios vai justamente não fazer esse atendimento como forma de protesto aí por conta das questões de interferências dos planos de saúde nos procedimentos exclusivos dos médicos e também por conta dos valores pagos pelas consultas médicas, os valores que os convênios pagam pelos médicos. Doutor João, boa noite. Queria que o senhor falasse como é que está essa mobilização. A gente tem observado aí a reportagem na Jovem Pan, até nas matérias que temos conduzido, que parece ter uma adesão grande aqui no estado de São Paulo. Queria que o senhor falasse como é que está esse movimento, o objetivo que os senhores têm. Boa noite, André. Boa noite a todos. Na verdade, o dia 7 de abril é um dia nacional, Dia Mundial da Saúde, em que os médicos decidiram paralisar suas atividades, mas uma parcela dos médicos, os médicos que atendem aos planos de saúde, que são dos 347 mil médicos atuantes no Brasil, ativos, são 160 mil que atuam e atendem aos planos de saúde. E a população atingida por esse movimento é em torno de 44 milhões de pessoas. A ideia, o motivo dessa paralisação é um alerta à população e aos planos de saúde sobre o modo como os médicos, que são uma das ferramentas no atendimento à saúde, estão sendo tratados. Há muitos anos, esses planos vêm reajustando os valores das mensalidades dos seus usuários e reajustando as consultas e os procedimentos médicos muito abaixo do reajuste repassado nas mensalidades dos seguros. Isso gera honorários médicos muito baixos, acaba gerando uma qualidade ruim no atendimento. Além deste tipo de economia, existem outras economias que são feitas pelos planos de saúde que acabam gerando uma queda na qualidade do atendimento à saúde por parte desses planos de saúde. Doutor João, eu conversei com vários grupos, a Federação Nacional, a Associação dos Médicos, o pessoal do próprio CREMESP, de outros conselhos regionais de outros estados. Grande reclamação, além do valor da consulta, seria uma interferência, quer dizer, os médicos sofrem uma espécie de um patrulhamento de muitos planos de saúde, para quê? Para não pedir exame caro. Esse é o cerne da questão. Veja bem, a questão colocada aqui é a autonomia do médico. Nós entendemos que para ter um atendimento, e é o nosso desejo, o que o médico quer? O médico quer atender e promover a saúde. Essa é a nossa intenção. E, obviamente, que para isso gostaríamos de ser bem remunerados. Essa autonomia ela começa a ser atingida quando nós não podemos determinar o nosso honorário. Já atinge, de uma certa maneira, a autonomia. De outro lado, realmente, os procedimentos mais caros, exames mais caros, internações mais caras, prolongadas, oneram o patrimônio desses planos de saúde. E eles procuram meios de reduzir este gasto. E existem vários meios. Primeiro é a glosa de procedimentos, é a glosa de consultas médicas. Se por algum motivo o plano de saúde entende que aquela consulta não deveria ter sido feita, ela é glosada. Se aquele procedimento não deveria ter sido feito, ele é glosado. E também é glosado às vezes após a realização, mas eles podem também não emitir a guia para a realização do procedimento. Então, alguns procedimentos caros realmente são glosados, são impedidos e acabam interferindo no trabalho do médico. Alguns planos chegam a controlar o número de exames que o médico pede, o número de consultas que ele atende, o número de vezes que o paciente retorna a esse médico, controlar na intimidade do ato médico, na intimidade do exercício da medicina, como este médico está se comportando.
E se ele foge a uma média de número de exames pedidos e número de consultas, esse plano tende não a punir, mas de uma certa alertar o médico e acaba reprimindo e acaba interferindo na conduta desse colega. Quer dizer, na prática, aquele médico que pede muito exame fica taxado como médico que pede muito exame e aí pode sofrer algum tipo de retaliação, ainda que velada. Pode receber esse tipo de retaliação, sem dúvida. Estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. João Ladislau Rosa, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele que é médico clínico geral. Também participa da nossa conversa aqui na Jovem Pan Online o repórter Leandro Andrade. Boa noite, internautas, ouvintes da Jovem Pan, boa noite ao nosso entrevistado. João, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais em relação a essa paralisação, porque é um assunto que assusta, de maneira geral, a população, até em casos específicos de pessoas que estão aí com cirurgias já marcadas, exames agendados, numa situação de emergência, o que a pessoa terá que fazer, ela não será atendida. Eu queria que o senhor explicasse de maneira mais clara, até para a gente tranquilizar a população, se isso é possível. Não, veja bem, vou falar sobre esta questão da paralisação. A paralisação, ela já vem sendo programada há alguns meses. É um movimento que vem há algum tempo sendo organizado e já há mais de um mês os médicos estão preparando este dia. E ao preparar, ele está muito bem organizado, ou seja, procedimentos não serão cancelados. Procedimentos de urgência, absolutamente. Urgência vai ser atendido. O médico ele tem um compromisso de não se omitir ao atendimento de urgência. Esta é uma premissa na nossa área. De outro lado, os procedimentos, como o dia 7 foi preparado, os médicos não agendaram consulta para o dia 7. As consultas não foram agendadas, então, prejuízo a esta população? De jeito nenhum. De jeito nenhum. As pessoas não vão ter prejuízo nenhum. Se tinha algum procedimento que, porventura, possa ter sido suspenso ou cancelado, ele vai ser reagendado futuramente. Ele vai ser e rapidamente. A ideia é essa. Agora, o fato desse movimento ter sido preparado faz com que nós não tenhamos agendado. Eu não tenho agenda para esse dia. Os colegas não têm agenda para este dia. Né? O consultório será fechado. Agora, a gente estava falando dos casos de emergência. Tudo bem, quem não tem agendamento. Agora, a pessoa teve um mal súbito, um problema de saúde, de emergência, vai para o hospital, para aquele hospital para qual o convênio dela permite que ela seja atendida. Vai ser atendido normalmente? Normalmente. Não, normalmente. E isto é uma coisa que está sendo apoiada, inclusive, pelos hospitais. Algumas entidades hospitalares, Sindosp, ANAP, estão apoiando o movimento dos médicos em relação aos planos de saúde. Então, não teremos este problema, não vai haver solução de continuidade do atendimento de urgência e emergência em nenhum hospital no Brasil. Doutor João, até o dia 7 foi escolhido porque é o Dia Mundial da Saúde, quer dizer, é mais uma data mesmo para criar um fato simbólico no que diz respeito a essa reivindicação dos médicos. Exatamente. A ideia é alertar. Eu acho que tem uma série de dados que nós precisamos entender. Se vocês me permitirem, eu vou, claro, vou mostrar um pouco o que ocorre com a gente em nossos consultórios. As principais interferências nos nossos planos de trabalho. A glosa, né? A glosa. Os médicos, 78% dos médicos se queixam de glosa de procedimentos. 75% queixam que os planos de saúde limitam o número de procedimentos que ele possa realizar. 70% se queixam de restrição em relação a doenças pré-existentes. 70% se queixam as dificuldades de autorização de procedimentos e atos diagnósticos e terapêuticos, né? Os auditores têm esse poder de negar, de impedir a realização do exame, exatamente. E às vezes a gente vê o próprio plano de saúde pedindo uma segunda opinião, precisa mesmo dessa cirurgia? Será que outro cirurgião não vai
dar uma abordagem mais clínica, não cirúrgica neste momento, e é um modo, obviamente que este é um modo de você negar uma autorização para um procedimento. E aí é uma série de queixas dos médicos. Nesta pesquisa que nós fizemos, nós entrevistamos 2.100 médicos aqui no estado de São Paulo. E as queixas principais deles nesta área, né, é a glosa, o limite do número de exame e restrição em relação a doenças pré-existentes. A gente tem um histórico aqui, isto eu acho importante a gente citar, que eu acho que este é o motor principal deste movimento. Em 2003, quando nós iniciamos o nosso movimento pela CBHPM, que é a Classificação Brasileira e Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que é um modo de mudar e de a gente conseguir interferir junto aos planos de saúde para determinar os nossos honorários. Então, em 2003, nós fizemos um movimento grande, negociamos, várias operadoras responderam a essas reivindicações, umas parcialmente, outras, umas mais, outras menos. A totalidade de nossas reivindicações não foram incorporadas pelas operadoras. De qualquer maneira, em 2003, o faturamento anual dos planos era em torno de 28 bilhões de reais. Em 2009, foi de 64,2 bilhões de reais. E possivelmente em 2010 vai ultrapassar a casa dos 70 bilhões, o que dá um aumento de faturamento acima de 130%. O valor médio de uma consulta, que é a base do nosso cálculo, dos nossos honorários, é a consulta. Os outros procedimentos têm os seus valores determinados também, mas a base, principalmente para o clínico e o pediatra, é o valor da consulta, que é o que a gente faz no nosso consultório. Em 2003, o valor da consulta pago pelo plano de saúde era R$ 28,00, em 2009, R$ 40,23. Tem um aumento de 44% no valor. Isso é a média, né, doutor? Isto em média, O faturamento dos planos de saúde é a totalidade. Isso aí esses dados são fornecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, 129% de aumento do faturamento e 44% no valor da consulta. A gente calcula que há pouco mais de 10 anos, a parcela do faturamento dos planos de saúde que eram voltadas para o honorário médico girava em torno de 44%. Hoje gira em torno de 18% e, dependendo do plano de saúde, até menos. Ou seja, o honorário médico caiu brutalmente, caiu muito. Isto, com certeza, gera descontentamento entre os médicos, possivelmente gera queda da qualidade do atendimento. Porque aí o médico que ganha R$30 em média por consulta vai querer trabalhar mais, vai querer atender mais e aí vai ter menos tempo dedicado para cada paciente, né? Exatamente. Isto é um resultado, isso é um efeito colateral da queda do valor da consulta. Estamos conversando com o Dr. João Ladislau Rosa, conselheiro do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele também é clínico geral. Quem tem mais perguntas nesta entrevista aqui na Jovem Pan Online é o repórter Leandro Andrade. Doutor João, com a paralisação, obviamente que a paralisação chama a atenção, né? Esse assunto vem à pauta, nós estamos tratando disso aqui, o André vem falando disso já nas últimas semanas. Há algum tipo de sinalização de que alguma modificação possa acontecer? Ou, ao que me parece, essa postura das operadoras é meio que definitiva, não há muita negociação, muita conversa, e não havendo nenhum tipo de sinalização, nenhuma conversa, qual é a ideia, o que é que vai ser feito a partir de então? Eu particularmente sou um otimista, sempre fui. E eu acho que por isso que a gente continua nessas lutas para melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade da atenção à saúde veiculada pelo médico. A exemplo do que ocorreu em 2003, quando houve negociação, o valor das consultas foi, de uma certa maneira, por uma boa parte das operadoras, reajustado. Eu acredito que este movimento vai ter resultado. Porque fica muito claro,
fica muito claro para todo mundo e para a sociedade, ou seja, nós estamos alertando todo mundo, inclusive, que estes fatores podem gerar queda na qualidade do atendimento. E, por outro lado, o que nós queremos fazer agora? Dia 7, paralisamos, faremos nossa manifestação e, posteriormente, nós vamos negociar com as operadoras. Esperamos ter uma boa resposta. Se não tiver, o movimento vai continuar. O movimento deve continuar. Nesses valores, tem operadoras que hoje pagam R$ 25,00 o valor de uma consulta. A média varia entre R$ 25 e R$ 40,00 o valor da consulta hoje. A maioria das operadoras pagam isso. Algumas pagam mais, chega a R$ 80,00 e talvez até mais. Porém, o que a gente pretende, quer dizer, trabalhar por R$ 25,00 a consulta, imagine um consultório que o médico atende 20 consultas por dia. 10 consultas são retorno. Então ele vai receber o valor de 10 consultas. Ele vai receber R$ 250,00 por dia. 20 consultas, você vai trabalhar praticamente o dia inteiro. Com R$ 250,00 por dia, 20 dias úteis, ele vai ter um honorário, vai receber, o rendimento do seu consultório vai ser de R$ 5.000 por mês. Um clínico geral, um pediatra, vive disso, de consultas. Ele não opera, ele não faz ultrassom, ele não faz nada, ele só faz. E aí, um consultório que rende 5.000, tem a secretária, tem os outros gastos, seu prédio, o imóvel não é seu, tem o aluguel. Então, o valor do rendimento desse consultório cai de 5.000 para 2, 3 mil. Líquido vai ter 3 mil e pouco. Doutor João, o senhor está falando disso, tem um outro aspecto disso também, que é o seguinte, o médico, vamos dizer, começo de carreira, pode até submeter a isso, mas depois de um tempo, ele começa a não querer mais trabalhar com aquele plano de saúde que paga muito pouco. Exatamente. E aí acontece um processo aí de seleção dos médicos que vão trabalhar com os convênios, com as empresas que pagam mais. E aí, obviamente, a qualidade, o atendimento justamente fica prejudicado para quem não vai poder pagar um plano de saúde mais caro. Quer dizer, é uma lógica perversa, né? É uma lógica perversa. Agora, ela tem um fundo de verdade, mas nós não podemos afirmar que isto seja uma regra geral. Quer dizer, o recém-formado nós temos problemas de formação do médico no Brasil inteiro, né? Hoje, uma boa parcela não consegue fazer residência, temos essas dificuldades. Porém, apesar disso, a medicina no estado de São Paulo, quando eu conheço, ainda é de uma qualidade muito boa. No Brasil, quando se compara com outros países da América Latina, ainda é uma medicina bem feita. De qualquer maneira, esta queda de qualidade pode ocorrer. Pode ocorrer. Obviamente que, depois de alguns anos, o seu consultório funcionando, você acaba escolhendo. Você tem razão, acaba escolhendo. Corremos este risco. Mas eu acho que isso não é uma regra, porque a gente também... hoje é uma briga geral, mas a gente também discute com o plano de saúde, a gente consegue algumas modificações, apesar de que, historicamente, como eu demonstrei aqui, a queda dos valores foi muito grande. Doutor João, diante dessa situação, dá para afirmar hoje que os planos de saúde estão visando basicamente o lucro, ou seja, os critérios são financeiros? Eu acredito que essa é a lógica do plano de saúde, é o lucro. Dentro do país capitalista, o lucro não é pecado, mas é o lucro. Agora, é um lucro com a doença das pessoas, né? Ou com a saúde. Eu não sei como é que nós podemos caracterizar, mas é o lucro utilizando este binômio saúde e doença. Quanto mais pessoas saudáveis eles tiverem no seu plano de saúde, melhor. Por isso que os valores para os velhinhos é muito alto, né? Então é muito difícil hoje um velhinho até ter um plano de saúde, porque eles cobram um absurdo. Até esquecem que existe a questão da solidariedade. Eu começo pagando meu plano de saúde com 30 anos de idade, no valor. Eles vêm aumentando quando chega aos 60 anos, 70 anos, onde eu vou utilizar, porque dos 20 aos 40 a gente não utiliza plano de saúde, nós vamos utilizar os 50, 60, eu já não consigo pagar mais.
não consigo pagar mais, vou ter muita dificuldade. Então, essa é uma lógica perversa. Quer dizer, o jovem financia a estrutura e depois, quando precisa, não pode utilizar. Exatamente. Falta a solidariedade entre os usuários do plano de saúde, que ela é, obviamente, catalisada, eu acho, talvez seja essa palavra, pela própria operadora. Elas não são solidárias com as pessoas quando adoecem. Estamos conversando com João Ladislau Rosa, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele que é médico clínico geral. O repórter Leandro Andrade tem mais perguntas. Doutor João, eu queria que o senhor pudesse explicar em relação a esse mecanismo de utilização do sistema público, né? Poderia haver aí uma parceria mais interessante, mais prática, de algum tipo de repasse de hospitais públicos, quando o paciente por exemplo, cliente de alguma operadora, de algum plano de saúde, porque isso é muito comum, né? Quer dizer, a pessoa é encaminhada para um hospital público, isso acontece com a distribuição de medicamentos também, diversos medicamentos, principalmente os mais caros. Isso esbarra em questão jurídica, é uma briga que não tem como sair desse ponto, já que a saúde tem que ser igualitária para todos. Queria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito disso. Veja bem, no Brasil nós temos 1.044 operadoras que movimentam entre 60 e 70 bilhões de reais por ano. O SUS, para os 160 milhões restantes, movimenta em torno de 60, está programado para 2011 no orçamento, está previsto um valor de 64 bilhões, 63 bilhões, se não me engano, para o ano de 2011. Então, 44 milhões de brasileiros gastam 70 bilhões de reais na área de saúde, com a saúde, e os outros 160, 60 bilhões. Já existe uma distorção aqui. Agora, o que ocorre? O SUS, constitucionalmente, o SUS é obrigado a dar o atendimento universal gratuito para todos os brasileiros e também para os não brasileiros que moram aqui, para todas as pessoas que passarem por aqui. Todos os residentes no país. Residentes no país. E o atendimento é gratuito. Aí o que ocorre? O usuário do plano de saúde tem um acidente, vai parar num hospital público, é atendido, tem um gasto público. Quando este hospital, ou quando o SUS solicita o ressarcimento do que ele gastou com aquela pessoa que pagou aí durante 10, 15 anos para o seu plano de saúde, solicita o ressarcimento do valor, o plano de saúde normalmente não restitui esse valor à União. Por quê? Porque atendimento universal ele teria direito como qualquer indigente que não teria condições de pagar. Isto é uma coisa, e este valor não é pequeno, eu não sei o valor exato, mas é grande porque nós temos, principalmente atendimento de urgência no país, a maior parte é feito pelo serviço público. E aí existem também os procedimentos de alto custo, que algumas operadoras elas não cobrem, e ele é feito pelo SUS, é encaminhado para o SUS. E ainda, os medicamentos de alto custo, que são distribuídos gratuitamente pelo Estado, todos os brasileiros têm direito. Então, os antirretrovirais, os medicamentos para tuberculose, medicamentos para tratamento oncológico, eles são repassados para os planos de saúde gratuitamente para a efetivação do tratamento às pessoas. Então, existem vários mecanismos de que existe uma passagem de uma quantidade razoável de valores do dinheiro público para o atendimento às pessoas portadoras de plano de saúde. Doutor João, queria que o senhor comentasse, a gente até procurou a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a própria ANS, para, obviamente, ouvir os argumentos deles, mas ou não se manifestaram ou se manifestaram por meio de nota. Foi o caso da Federação Nacional de Saúde Suplementar,
que, por conta dessa mobilização do dia 7, divulgou agora há pouco, coisa de uma hora e meia atrás, uma nota alegando que o reajuste médio do valor das consultas médicas praticado por afiliadas da federação são 15 empresas. Entre 2002 e 2010 variou de 83,3% a 116,3%, de acordo com a lógica da entidade. Os índices são superiores à variação do IPCA do mesmo período, que foi de 56,68%. O que o senhor comenta sobre isso? Eu gostaria que eles divulgassem os valores, usando nosso valor básico, que é o valor da consulta. Quanto eles estão pagando? Se eles pagavam R$10 e subiram para 30, eles fizeram um aumento absurdo de 200%. Agora, qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o faturamento dessas operadoras? Qual é o faturamento? Quanto disto está voltado para os honorários médicos e procedimentos? Por que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, divulga que o aumento do valor da consulta foi, no global, 44% nesses últimos anos? Então, eu acho que isto pode ser real, mas nós queremos saber qual é o valor que essas operadoras estão pagando. E gostaríamos, já que eles estão dispostos que eles têm, se eles têm reajustado tão bem, que nos convidasse também para negociar, para tratar dos assuntos com as entidades, entre as entidades médicas e a federação. Gostaríamos de ser convidados para isso. Doutor João, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria que o senhor respondesse mais uma pergunta. O que o paciente, por exemplo, de um plano de saúde, que ao conversar com o médico, normalmente o médico não vai falar isso para ele até por uma questão médica, uma questão de ética, mas se ele perceber ali que está tendo uma dificuldade para ter, por exemplo, um procedimento aprovado, há alguma coisa que o paciente pode fazer no sentido de, vamos dizer, ajudar o médico a prestar o serviço para ele? Veja, existem vários mecanismos que as próprias operadoras oferecem, que são os serviços de atendimento ao usuário, ao cliente. Agora, se o procedimento é necessário, a operadora não está resolvendo, eu acho que existem alguns meios de se conseguir que ocorra, ou pelo menos, de forçar, não forçar, mas de chamar a operadora para discussão. Infelizmente, quando a gente fala de plano de saúde, hoje parece que plano de saúde é coisa de consumo, E aí os órgãos de consumo, de proteção ao consumidor, eles atuam nessa área e nos ajudam muito. O Ministério Público nos ajuda muito em situações como esta. E os conselhos de medicina também, de uma certa maneira, podem em algum momento tentar ajudar. Mas nós não temos este poder. Agora, o principal órgão para regular isto é a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Este é o órgão regulador dos planos de saúde, desta relação do paciente com o plano de saúde, do médico com o plano de saúde. Este é o órgão regulador. Existem inúmeras resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde que já, de uma certa maneira, criaram critérios para que existam esses relacionamentos. Normatizou tudo. O reajuste das consultas tem uma resolução que diz que o contrato do médico-empresa deve ter o índice de reajuste, a periodicidade do reajuste e a previsão desses reajustes. Mas as operadoras continuam não obedecendo às resoluções da ANS. Mas a ANS é a instituição que deve, com certeza, atuar nesta área quando existem esse tipo de conflito. Muito obrigado, doutor João Ladislau Rosa, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, também clínico geral. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Você, internauta, continue ligado na Jovem Pan Online pelo www.jovempan.com.br. E você, ouvinte da Jovem Pan, fique sintonizado no 620 AM. Muito obrigado, até uma próxima. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.